Você conhece a prática do Documents Dump no processo de conhecimento ou de execução? Vou te explicar o que é isso e você vai se surpreender. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma lição prática jurídica do dia. Hoje a lição de número 63, de um total de 365. Durante todo o ano de 2023, diariamente eu tenho esse compromisso de postar um áudio com uma lição prática jurídica nesse canal, um áudio voltado a estratégias, a conhecimento, a forma de atuação no processo de conhecimento para vencer a demanda e também você vai encontrar por aqui, nos áudios, nas lições práticas, questões relacionadas ao processo de execução. Como vencer o processo de execução? Bom, especificamente hoje vamos falar de uma prova muito usada na prática jurídica. Na verdade, dificilmente haverá uma demanda ajuizada sem que haja um documento instruindo essa ação, essa pretensão pelo autor. Essa prova, a prova documental, claro, ela é usada tanto no processo de conhecimento quanto no processo de execução. Bom, vamos analisar alguns aspectos da prova documental e depois eu vou mostrar para você o que é a prática do Documents Dump. Muito provavelmente, na sua prática jurídica, você já se encontrou numa situação dessa. E agora eu vou te explicar o que pode ser feito para que isso seja evitado, ok? Muito bem. Prova documental é qualquer coisa que instrua o processo com a finalidade de demonstrar um fato, um acontecimento. Normalmente nós associamos, a prova documental àquilo que está instrumentalizado no papel, mas provas documentais, processualmente falando, é qualquer coisa capaz de demonstrar um fato. Agora eu quero falar sobre a prova documental, essa sim, essa que está representada no papel, representada, instrumentalizada no papel, e essa prova é juntada no processo. Bom, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção aqui é que nos termos do artigo 434 do CPC, em regra, o autor ou o exequente junta os documentos com a petição inicial da ação de conhecimento ou a petição inicial da ação de execução. E o réu, no processo de conhecimento, ou o executado, no processo de execução, vai juntar os documentos quando ele apresentar a defesa, a contestação no processo de conhecimento e a defesa tradicional, embargos à execução, impugnação ao cumprimento de sentença, ou a defesa específica, uma impugnação à penhora, ao bloqueio cisbajude, uma própria exceção de pré-executividade. Quando o executado vai apresentar a sua defesa, ele apresenta os documentos para instruir essa defesa. Mas vamos ficar aqui voltados para o processo de conhecimento. Em regra, o autor apresenta os documentos que dispõe quando distribui a petição inicial, então a juntada aos autos dos documentos, em regra, se dá com a petição inicial, e o réu, quando apresenta a defesa, quando apresenta a contestação. Mas o próprio Código de Processo Civil, ele prevê oportunidades para que o autor e o réu apresente documentos em qualquer momento do processo, inclusive na fase recursal, quando esse documento é considerado um documento novo. E documento novo são as hipóteses previstas no 435 do CPC. Agora veja, é muito comum na prática jurídica, e você como advogado tem que cuidar disso, é muito comum que a parte, através do seu advogado, da sua advogada, se valha de um procedimento, de uma prática de juntada de documentos que deve ser coibida. Nós sabemos que um dos princípios basilares do Código de Processo Civil é o princípio da boa-fé processual, o princípio da cooperação. O processo ele deve ser um cenário onde as partes devem jogar o jogo de forma limpa, fair play, condutas leais, condutas éticas, condutas que respeitem a boa-fé objetiva, tanto por parte do autor quanto por parte do réu. A prática dos documentos dump vai contra isso.
a prática dos documentos dump, ela se constitui, na verdade, em um ilícito processual. Como que se caracteriza esse ilícito? Essa prática ela é representada por uma situação em que a parte ela traz ao processo, ela junta ao processo inúmeros documentos irrelevantes ou repetitivos. E no meio dessa quantidade exagerada de documentos irrelevantes ou repetitivos, ela planta alguns documentos relevantes. Esse sim, esse documento que ela poderia ter juntado, né, como um documento novo, isoladamente no processo, ela se vale de um instituto, de uma prática em que ela junta na companhia de outros documentos em um número excessivo. E esses outros documentos em número excessivo ou já são repetidos, já tem no processo esses documentos, e ela volta a juntar, ou são documentos irrelevantes, documentos que não têm nenhuma relação com os fatos controvertidos dessa demanda, com os fatos alegados pelo autor e impugnados pelo réu. Essa tática, essa prática é para impedir que o adversário consiga impugnar o documento relevante. Veja, quando o autor junta um documento na inicial, o réu tem que impugnar o documento na contestação. Quando o réu junta um documento na contestação, o autor tem que impugnar o documento na réplica ou impugnação à contestação. Agora, quando um documento é apresentado novo no processo, nos termos do 435, a outra parte será intimada para impugnar o documento novo no prazo de 15 dias. E aí é que se usa essa estratégia do documents dump. Eu junto um calhamaço de documentos irrelevantes e no meio dos documentos irrelevantes eu coloco lá aquele documento que é relevante para o processo, mas que esse expediente de juntar outros irrelevantes juntos faz com que o meu adversário, quando intimado para manifestar sobre os documentos, no prazo de 15 dias, ele tenha dificuldade de impugnar, de encontrar esse documento lá no meio e fazer uma impugnação específica. Portanto, é um ilícito processual. Ainda que não haja dolo processual da parte, a simples situação de juntar uma série de documentos sem fazer uma relação, uma correspectividade com o que se quer provar, juntando documentos repetitivos, que vai dificultar o andamento do processo, que vai trazer confusão, que vai trazer um volume exagerado de documentos que devem ser analisados pelo juiz e também pelo adversário para impugnar, só esse fato, independentemente da intenção da parte, já configura abuso do direito da produção da prova. Muito bem, a parte adversária, quando intimada para manifestar sobre esse monte de documento, ela terá dificuldade, né, de identificar os documentos relevantes, porque eles estão misturados, né, com os demais irrelevantes ou repetitivos, e esses documentos são juntados no processo sem qualquer clareza. Olha só, isso configura ilícito processual nos termos do artigo 5º do Código de Processo Civil. E por que isso é um ilícito processual? Porque as partes têm o dever de não agir com má-fé, com dolo, porque as partes têm o dever de cooperar uma com a outra para que o juiz profira uma sentença justa na resolução desse conflito, porque não deve, né, agir com abuso do direito, isso é um abuso do direito. Portanto, aqui estamos diante de um ilícito processual. O juiz, ele pode determinar que a parte que usou esse expediente organize os documentos no processo segundo o fato que ela quer provar. O juiz pode intimar aquela parte que juntou um calhamaço de documentos para dizer para a parte, para determinar para a parte: senhora parte, faça o apontamento do que você quer provar com cada um desses documentos. Apresente esses documentos numa ordem cronológica adequada. Faça uma organização dessa juntada dos documentos no processo, porque esse seu expediente está dificultando a compreensão dos fatos, do que se quer provar com eles, com esses documentos. O juiz, ele pode intimar a parte que teve esse expediente, o documents dump,
ele pode intimar a parte para listar os documentos, organizar os documentos relevantes, retirar do processo os documentos repetitivos, os documentos que são impertinentes, fazer um link, né, sobre o que cada documento juntado procura provar, procura demonstrar no caso concreto. O juiz pode determinar isso para que essa parte que usou desse expediente faça no caso concreto. É possível o juiz, portanto, determinar a parte que providencia a organização desses documentos. E claro, se o juiz determina isso configura um ilícito processual, essa parte pode ser inclusive penalizada por litigância de má-fé. Veja só, quando você está numa situação concreta dessa e é intimado para manifestar sobre os documentos juntados, e os documentos são em números excessivos, e vários desses documentos são repetitivos, são documentos irrelevantes, e você vai ter dificuldade de impugnar, você pode pedir para o juiz, para que o juiz determine a parte que juntou os documentos à organização e a retirada do processo dos documentos em excesso, e isso pode inclusive configurar, como eu disse, litigância de má-fé caso a parte não haja dessa forma. Da mesma maneira, se você está diante de uma intimação do juiz para manifestar sobre os documentos juntados no prazo de 15 dias, e são muitos os documentos, você, antes de vencer o prazo de 15 dias, pode pedir ao juiz a dilação do prazo para manifestar sobre todos os documentos em razão da complexidade dessa documentação nos termos do artigo 437, parágrafo 2º do CPC. Ok? Então essa é a nossa lição prática jurídica do dia. Espero que você tenha aproveitado. Muito obrigado, até a próxima.